Comemorando o Dia Internacional da Mulher, esse é o Tudo Posso, e a gente segue discutindo os direitos, os avanços da luta das mulheres ao longo dos tempos, hoje com a advogada doutora Ivelise Fonseca. Doutora, a gente sabe que realmente existem tentativas, né, de cercear a mulher, né? No bloco anterior a gente falava justamente sobre a roupa, né? Eu lembro que recentemente, coisa de 2, 3 semanas, você viu um colégio, né, que limitou aí as meninas a não pode usar saia, não pode usar short de cotton, né, que é aquele short mais agarrado, né, mais coladinho. E a gente tem também uma tentativa de criar o trem rosa, né? É um transporte o trem que tem no Japão, exclusivamente para a mulher. Até que ponto isso é favorável, Ivelise? Talvez essa seja uma maneira de abordar a sociedade sobre a importância de como preservar a integridade física da mulher. Porque se você entra hoje nos ônibus, nos metrôs, não se respeita a personalidade física da mulher. Se empurra e, às vezes, o homem passa a mão e abusa. Então, realmente, talvez criar espaços é a maneira de cumprir o princípio da igualdade, Rafael. Porque todos nós somos iguais na medida da desigualdade. As pessoas esquecem da segunda parte do princípio da igualdade. Então, por exemplo, quem tem mais renda paga mais imposto de renda. Quem não tem renda nenhuma não recolhe imposto de renda. Isso é igualdade. Homens e mulheres são iguais? São, mas na medida da desigualdade. As mulheres possuem seios, elas possuem partes do corpo que são mais realçadas. Só por isso, a mulher deve ser, então, confrontada no ambiente de ir e vir e ser abusada. O homem deve encostar na mulher quando se transporta. Então, essa é uma maneira de preservar, talvez, a igualdade. Bom, tem algumas perguntas aqui, referência à separação, o divórcio. Olha, eu não estou mais morando com o pai do meu filho e ele não ajuda em nada. Sou eu que tenho que pagar todas as despesas do menino sozinha. Como faço para ele pagar a pensão? Olha, procure um advogado, entre com um pedido de pensão, tem que entrar com uma ação judicial, para de reclamar, eu digo assim para a mulherada, e promova uma ação para pedir para o juiz e demonstra a necessidade da criança. Isso é importante, Maria Cândida, porque às vezes a mulher pede, mas a criança não precisa. Tem que precisar, mostrar os custos, juntar, mostrar para o juiz quanto a criança gasta de transporte, internet, luz. Divide, se essa mãe mora com essa criança, faz o orçamento, divide por 2 e cobre do pai. Precisou, não paga a pensão da cadeia. Não é isso? Isso. Se há atrasos na fixação que o juiz faz, então o juiz fixou um valor de pensão. Esse pai atrasou mais uma vez, a mulher pode ir lá e pedir aí que se espesse o mandado de prisão. E se o pai ameaça? Por exemplo, ameaça que vai bater, ameaça que vai falar da vida da mulher, coisas que ela não quer, e a mulher tem medo de exercer esse direito. Esse ponto é bem importante, Maria Cândida, porque quando o casal vem a dissolver a convivência, seja por divórcio ou união estável, eles podem combinar entre si em fazer um acordo, por exemplo, um acordo confidencial. Então, onde obriga cada um a ficar quieto sobre o período da convivência. E um não pode agredir o outro psicologicamente, falar da sua imagem, de assuntos que tenham a ver com a privacidade. Se não dá certo esse acordo, o pai que vem ameaçar pode ser denunciado numa delegacia, porque ameaça é crime. Pode ser denunciado na delegacia da mulher, Pode, né? Sim, porque ele deve pagar a pensão e não pode ficar ameaçando a mãe dessa criança pelo período que ele conviveu de coisas que ele saiba. Senão ele está ofendendo o direito dela de personalidade, no aspecto de imagem, de privacidade, de honra mesmo. A mulher não pode ficar tendo a sua honra a todo instante constrangida, com medo, porque ela foi casada, ele pode contar algo de mim. Por exemplo, se os dois traíram, vou dar um exemplo, adultério hoje já não é mais crime, porque a sociedade entende hoje que isso não é mais crime. Não é que se tornou algo lícito, continua sendo intolerável, mas é algo mais comum na sociedade. Então, se esse homem sair por aí, ligar no seu trabalho, ameaçar, vou contar que você traiu, isso é crime e ofende a honra dessa mulher, porque isso aconteceu entre partes e não deve constar para os outros. Tem a ver com eles dois, sob pena, inclusive, de que aquele traiu depois. Se tiver provas, pode, inclusive, pagar indenizações por isso. Agora, sobre essa história de traição, né, parece que existe uma certa leveza quando é o homem que trai. Agora, quando a mulher trai, né, aí o jogo, né, é uma tempestade realmente, né, que acontece, né? Quer dizer, o homem tem o direito, né? A mulher não tem o direito. Não que isso seja correto, tá, gente? Não é isso, né? Mas aos olhos da sociedade, Imagina a seguinte situação. Você começa a namorar, vai casar com uma pessoa. Daí, no momento da verdade, a gente vai falar, né? Aí o cara fala assim, eu já traí, sim, né? Não traiu a menina, mas já traiu na vida. Aí se a moça pega e fala, eu também traí, o preconceito é maior. Já olha com preconceito. É verdade. E Não sabe é? que quando os clientes
veem, acompanham nesses litígios familiares, é muito comum você ver a seguinte situação. Homem que trai mulher, a mulher fica tão revoltada que mexe no bolso do homem. Mulher que trai homem, homem que é traído, vem e mexe no filho da mulher. Não é porque ele quer cuidar da mulher, mas já que você me traiu, eu vou mexer no teu filho, porque eu estou mexendo no teu valor. E aí entra nesse conflito, e as pessoas às vezes esquecem que são vidas envolvidas. Porque se uma união não deu certo, para que a violência? Para que comprometer essa criança? Para que a briga patrimonial? Isso desgasta emocionalmente e fere a dignidade humana. Tá bom? E sobre a guarda, então? Vamos falar sobre a guarda. Sim. Essa pessoa não paga pensão e, de repente, ela quer a guarda, o homem quer a guarda do filho. Como que faz? Ele tem o direito a pedir a guarda. Se ele vai ter a guarda concedida, o juiz sempre leva em consideração a seguinte questão: o bem-estar da criança. Onde ela vai ficar melhor? Porque a pensão, nós dizemos assim, não tem nada a ver com o direito de conviver e estar com o menor. A pensão é o aspecto que a lei estabelece de obrigar os pais a ajudarem solidariamente essa criança. Porque a lei não pode exigir a afeição, a lei não pode exigir o carinho, a lei não pode exigir o amor, mas a lei exige o respeito. Então, se esse pai pôs um filho no mundo ou essa mãe, isso vale para os dois são obrigados a sustentar essa criança. Mas se um deles quer estar com essa criança, isso não tem nada a ver com o aspecto financeiro, tem a ver com o direito de convivência familiar. Então, o juiz vai levar em consideração para decidir não quem paga pensão somente, mas o critério do bem-estar, da convivência. Às vezes, essa criança pode se sentir melhor com esse pai do que com a mãe que tem condição financeira. O juiz olha para esta questão, faz laudos, avaliações, e quem cuida destes processos tem que estar atento ao interesse sempre da criança, para o que vai ser melhor para esta criança, na convivência familiar. Quem determina o valor da pensão? Fácil, não. Quem determina o valor da pensão é o juiz, não é isso? Né? Eu posso entrar com um pedido e em decorrência da condição. Digamos que a minha cliente é uma mulher. Ela era casada, Rafael, com um homem que dava tudo para ela. Ela não precisava trabalhar externamente, cuidava do lar. Ela tinha uma condição excelente, ia ao salão de beleza, comprava as coisas semanalmente. Vamos dar aqui um exemplo bem radical. Ela tinha motorista, vivia bem. Qual vai ser o valor dela de pensão alimentícia? Vai ser o equivalente ao que ele ganha? Há um parâmetro que o judiciário usa, mas que não é obrigatório, que significa 30% da renda deste homem. Até 30%. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. A pensão ela é fixada para manter e preservar a dignidade dela. Então, se no caso dela, ela tinha essa condição e com a finalização do casamento, ela não pode ter a condição de dignidade dela reduzida. Então, ela tem o direito a requerer dele a manutenção da vida que ela tinha como casada. Também não é um meio para a pessoa não buscar trabalho. Não é isso. Exatamente, porque tem muita gente que faz isso. Fala assim, eu vou entrar com pedido de pensão para não trabalhar mais. Então, os juízes, o judiciário têm verificado essa questão também. A pensão vem para cumprir a necessidade de quem pede, se a pessoa que paga tiver possibilidade. Esse é o requisito, tá bom? No âmbito trabalhista, quais são os avanços e aonde a gente ainda precisa chegar, precisa evoluir? Os avanços que nós temos são as licenças específicas para as mulheres, como a licença maternidade, a questão também da aposentadoria por tempo de serviço, que da mulher é menor do que o tempo do homem. Mas tem muito que avançar, especialmente na igualdade salarial, porque as mulheres não recebem a mesma coisa que os homens. Então, nas empresas, existe ainda esse quadro hostil e diversificado. Mas no caso da desigualdade salarial, existe alguma forma dessa mulher denunciar essa desigualdade? Sendo que, por exemplo, eu e a Maria Cândida trabalhamos de igual para igual. Né? Okay. Eu recebo mais que ela. Né? E ela, de repente, ela chega na direção da empresa e... Ou ela vai para o sindicato, ela vai para onde? Ela deve buscar orientação jurídica. Então, ela busca um advogado, a defensoria, e informa que ela tem recebido menos. Eu até diria, antes de entrar na ação, que ela busque a empresa, exatamente como você acabou de dizer. Vai, então, à produção e fala assim, Márcia, eu não estou recebendo tudo o que eu deveria. E que ela registre esse pedido. A empresa vai responder? Não. Então, ela vai ao sindicato e informa. Será que o sindicato vai ter uma providência? Não sei falar por todos os sindicatos. Mas é importante que ela vá registrando o seu pedido. Busque um advogado. E aí o advogado, através de uma ação, vai buscar equiparação. Talvez o medo dessa mulher seja perder o emprego. É isso mesmo. Rechaçada, perder o emprego. É verdade. Ela perde, geralmente. Ela perde. Normalmente ela perde. Mas se ela tem uma diferença salarial muito grande, ela ganha depois dessa diferença em ação judicial. Se ficar provado... Só que ela nunca mais volta para aquela empresa. Para aquela empresa, ela não provavelmente vai ter mais clima para isso, né? É verdade. É muito complicado. É complicado, isso, porque promover uma ação judicial hoje... É claro que é um direito da mulher, é um direito. Mas ela fica marcada? Eu não vou dizer que ela deveria ficar.
porque isso é injusto com a mulher. Mas fica. acontece, Maria Cândida, Fica acontece. marcado para homem e para mulher. Sim, é verdade. É que a gente fica. está falando do direito da mulher hoje Sim. aqui, mas o homem Em também, qualquer se ele situação, qualquer situação, entra na na verdade, justiça né? e tudo, ele É fica complicado, marcado. com né? certeza. Mas, ó, vale deixar uma provocação motivacional para as mulheres que sofrem nessa questão. Que elas participem de campanhas, que se informem, que busquem descobrir o quadro de evolução do profissional naquela empresa, como elas podem ganhar mais pontos, mais salários, buscar a tentativa de equiparação conversando. Eu gosto muito da ideia que a gente traz do coaching emprestado. Ao invés de criticar, sugira. Busque sugestões, busque soluções. Não se acanhe apesar das diversidades. Essa é a dica para a mulher hoje, que ela continue a persistir. Tá, no caso do maravilha, casamento, né? O casal, o homem e a mulher eles vivem juntos, mas não tem nenhum papel formalizando aquela união, né? Não são casados, né? Chama união a justiça. estável. União É. estável, Tá. isso. Os direitos, até que ponto são realmente iguais aí, que são garantidos? Eles são parecidos com os direitos das pessoas que são casadas. Mas eu não vou dizer que são iguais. Tá. Eles são parecidos. Por exemplo, duas pessoas que convivem por bastante tempo, sejam do mesmo sexo ou de sexo oposto, que pareçam ser casadas, elas provavelmente adotaram o regime de comunhão parcial de bens. Então, o que tem no decorrer da convivência é dos dois, mesmo que esteja no nome só de um. Mas essas pessoas podem fazer um contrato, estabelecer a forma de convivência. Contrato de união estável. Podem né? Seria fazer isso, né? ou buscar um cartório e declarar, porque essa é uma maneira também de proteger mais esses direitos. Mas a união estável no nosso país protege, Mas tem a seus pessoa, direitos. a pessoa não fez o documento e houve a separação. Então, ela tem o direito, por exemplo, a requerer a pensão alimentícia contra o outro convivente. Mas se ela conviveu quanto tempo com o marido? Hoje, a gente não tem um tempo estabelecido pela lei. Vai ser 2 meses. Olha, 2 meses para configurar é pouquíssimo tempo. Eu diria assim, uma pessoa conviveu 2 meses, configurou união estável? Não. Eu entenderia que não. Mas se um juiz disser que sim, é numa ação de enfrentamento, então Mas assim ficou configurado. geralmente, com quanto tempo eles... Olha, a lei falava, antigamente, Maria Cândida, em 3 anos. Só que você imagina que uma mulher que conviva há 1 ano com um homem venha engravidar, em menos de 2 anos ela tem um Sim, filho com esse homem? claro. Então, a união estável está configurada pela presunção dos filhos. Entendi. Então, esse prazo, ele é muito flexibilizado. Importa que essa comunhão, essa convivência, pareça ser casamento. Eles estão juntos, vivem juntos, às vezes um pega o nome do outro, porque pode, tem conta conjunta, usa a mesma correspondência, o mesmo endereço, fala que é marido e mulher pro porteiro, Usa o os mesmo amigos Facebook. dizem, isso Usa o mesmo mesmo. Facebook. Isso é prova de união estável, Pois isso é. mesmo. Aí tem seus direitos garantidos. Tá bom? Tá aí, então, É isso doutora aí. Ivelisse Fonseca conversando com a gente Ai, hoje tão sobre os bom, direitos né? das Tão mulheres. bom Teria ouvi-la. muito mais coisa a ser discutida aqui, né, Sim, Ivelisse? Né? com A gente certeza. falou aqui, mais de séculos, né, de luta, né? A mulher que não teve direito a voto, a mulher que não podia... Graças a Deus que hoje nós temos direito. Hoje né? é completamente diferente. A mulher fala, exige. Aliás, ocupa os cargos públicos, né? Os Com mesmos certeza. que os homens ocupam aí. Tem né? uma mulher que é presidente do nosso Sim, país. com É certeza. verdade, e presidente de outros países, né? Com certeza. Alemanha. É um nossa, destaque. Eu deixo aqui mais uma vez minha gratidão pela oportunidade de participar num tema tão oportuno. E a motivação para que cada mulher continue a falar, a reivindicar os seus direitos, a saber se portar na sociedade, a se dar o respeito e a ser titular dos seus direitos em exercícios. Exatamente o que você falou, nada de vitimização. Se empodere de si mesmo, conheça, desenvolva suas habilidades. E onde você estiver, que você faça a diferença. Ser mulher vale muito a pena. Doutora Ivelisse, mais uma vez, obrigado. Parabéns. Aliás, leve o nosso beijo também. A doutora Raquel, Obrigada. a Annelise, por favor. Obrigada, né? Suzy. Daniel, vem pra cá. Daniel aqui da nossa produção, pregando flores pra mim aqui, ó. Pra eu poder Coisa linda! passar tuas mãos. Eu agradeço. né? Parabéns. Agradeço muito. Claro que quando a gente entrega Obrigada, as rosas, né? viu? A gente não está ofertando Parabéns, aqui linda. espinhos, por mais que a Feliz Dia da trajetória Mulher. seja dolorosa, mas que a sua vida seja sempre perfumada. Muito é justamente agradecida. esse o nosso Que coisa desejo. linda. Tá bem? Eu agradeço. Parabéns. Isso aí. Obrigada. Gente, ó, vamos fazer. Eu também vou entregar uma! Adorei. Obrigada. Eu também, de mulher Obrigada. para mulher. Muito significativo, eu agradeço. Gente, ó, vamos fazer intervalo agora e no próximo bloco nós vamos falar de um assunto que mulher adora. Vamos falar sobre moda. E para presentear Adorei, Camila. todas vocês esse dia 8 de março, dá uma olhada no que tem aqui, né? Esse truck fashion que invadiu o nosso estúdio para mostrar realmente a mulher empreendedora, a mulher criativa, a mulher que vai atrás realmente do seu dia a dia, de garantir o seu próprio sustento, né? A mulher que muitas vezes dá a volta por cima e é um exemplo para todos nós. Cláudia Metti vai estar com a gente aqui para contar essa história também junto com a Maria Cândida. Então a gente já volta com Tudo Posso de hoje.